igreja. Que a graça e a paz de Cristo sejam com todos. Amém. Como eu disse anteriormente, hoje nós chegamos ao final dessa série de estudos acerca do Reino de Deus, onde aprendemos muito com a palavra do Senhor, como será a minha e a sua vida na glória de Deus. O que Deus espera daquele que já faz parte do reino, o que nos motiva, o que nos guia, o que orienta a gente a cada passo desse mundo, sempre com a perspectiva na glória do Senhor, amém? E hoje nós chegamos às palavras finais da Bíblia, o último texto da palavra de Deus para mim e para você. Convido você a abrir sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 22, e nós leremos hoje a partir do verso 6 até o verso de número 21. Apocalipse, capítulo 22, dos versos 6 até o verso de número 21. E o tema da mensagem de hoje é as últimas palavras. As últimas palavras. Portanto, diz assim a palavra de Deus: e disse-me essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar a seus servos as coisas em que breve hão de acontecer. Venham em breve. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Eu, João, ouvi e vi todas essas coisas. Quando as vi e ouvi, prostrei-me aos pés do anjo que as mostrava a mim para adorá-lo. Mas ele me disse: olha, não faças isso, porque eu sou conservo teu e de seus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras desse livro. Adora a Deus. Ele me disse ainda: não guardes as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Quem é injusto, continue na injustiça. Quem é impuro, continue na impureza. Quem é justo, continue praticando a justiça. E quem é santo, continue a se santificar. Venho em breve e trago a recompensa com a qual retribuirei a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados os que lavam suas roupas para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todos que amam e praticam a mentira. Eu, Jesus, enviarei meu anjo para vos testemunhar essas coisas a favor das igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. Quem tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Dou testemunho a todo o que ouvir as palavras da profecia desse livro. Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará as pragas descritas nesse livro. E se alguém tirar alguma coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus lhe tirará a parte da árvore da vida e da cidade santa descritas nesse livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus estejam com todos. Amém. Amém. Abaixe a cabeça, vamos orar. Senhor, nesse momento, Pai Santo, nós estamos mais uma vez diante das palavras do Teu livro santo, do Teu livro sagrado. E nós clamamos, Deus, a ação do Teu Santo Espírito, Pai. Abra nosso coração, Senhor. Abra nosso entendimento, para que essas palavras, Pai, ecoem dentro da nossa alma, Senhor. Nos transforme o nosso caráter de dentro para fora. Para que quando nós formos vistos andando por essas ruas, as pessoas possam ver apenas Cristo Jesus sendo refletido em nós, Deus. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos de poder ler a Sua palavra em forma livre, Deus. Nós te agradecemos por esse privilégio, nós sabemos que isso nós temos do Teu Filho amado Jesus Cristo.
E é no nome dele que nós oramos já agradecidos. Amém. Meus irmãos, hoje nós chegamos ao final dessa série do Reino dos Céus, onde os salvos em Cristo Jesus aprendemos, primeiro, como nós devemos ser no reino. Foi o primeiro estudo dessa série. O segundo estudo, quais são os valores para você ser uma pessoa do reino, um salvo no reino. O estudo 3, nós vimos de volta para casa, as maravilhas que aguardam eu e você, o que Deus tem preparado. No estudo 4, nós vimos a Jerusalém Celestial, a Cidade Santa, aquela qual eu e você estaremos um dia todos juntos reunidos na presença do Senhor. E hoje, o quinto e último estudo dessa série, chamado As Últimas Palavras. Hoje, nós veremos como esse texto é precioso. As recomendações e promessas finais que apontam para o tempo que ainda nós vamos viver, até a volta de Jesus, onde Ele vai estabelecer o seu reino na terra e julgar vivos e mortos. Hoje, veremos que o apóstolo João quer que eu e você prestemos muita atenção. E nós veremos o que Ele quer que eu e você prestemos muita atenção. Quais são as prioridades da igreja? Quais são as prioridades dos crentes em Cristo Jesus? E aqui, meus irmãos, João está falando do céu. A perspectiva de João é do reino. A perspectiva de João é agora. Pois a perspectiva correta sobre o céu, a perspectiva correta sobre o céu vai ditar como é a minha e a sua conduta cristã enquanto nós estivermos aqui na terra. Essa é a proposta de João. Todos os patriarcas foram motivados, meus irmãos, pela perspectiva da cidade santa, enquanto eles caminhavam com Deus e serviam a Deus. Se você ir lá em Hebreus 11, você vai entender isso. O próprio Senhor Jesus foi encorajado diante da cruz por essa perspectiva do reino, de saber, meus irmãos, que todos voltariam ao Pai. Hebreus 12 diz isso. A certeza do céu deve encorajar eu e você a cumprir todos os nossos deveres espirituais. E como que eu e você devemos cumprir esses deveres? É o que Apocalipse requer de nós, os cidadãos do novo céu e da nova terra. O que as palavras de João exortam dentro do meu e do seu coração? Pelo menos 3 coisas o Senhor nos deixou de forma muito clara nesse texto. E o primeiro ponto que eu gostaria de destacar aqui é o seguinte: a palavra é de Deus. De Deus. Em Apocalipse, o apóstolo João, ele nos diz que a palavra de Deus ela é absolutamente o quê? Confiável. Por isso eu peço a você manter a sua Bíblia aberta, não fecha não. Vamos ver pontos importantes desse texto aqui, amém, irmãos? Leia novamente comigo o verso de número 6. E disse-me: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos profetas, enviou o seu anjo para mostrar a seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Meus irmãos, aqui Deus está dizendo para João, o que temos aqui, João, é indiscutível. O que temos aqui, João, é inquestionável. E João está dizendo a mim e a você com base nessa revelação de Deus, que o mesmo Deus, que o mesmo Espírito Santo que deu, que revelou as palavras aos profetas, foi o Deus que enviou o anjo para trazer essas revelações aqui ao apóstolo João. Com essas palavras, meus irmãos, o livro de Apocalipse está, digamos,
autenticando para mim e para você esse último livro da Bíblia, esse último livro do cânon bíblico, dizendo: ele é inspirado por Deus, ele é canônico, ele é santo, ele veio do Senhor. Meus irmãos, os habitantes do novo céu e da nova terra, ou seja, a igreja de Cristo aqui na terra, devem buscar nesse livro de Apocalipse e nas escrituras como um todo essa exortação. Para quê? Para sempre eu e você recorrermos ao quê? Às ideias desse mundo? Não. Recorrermos à Bíblia. A Bíblia. O verso 6 diz: e disse-lhe essas palavras são fiéis e o quê? Verdadeiras. Meus irmãos, busque nas escrituras a direção da tua vida. Busque na palavra de Deus o rumo para o seu viver. Não dê atenção para o seu coração. Não dê atenção ao seu coração, como muita gente diz por aí. É o que mais você ouve: ouça o seu coração. É um discurso muito bonito, mas o resultado vocês verão. Não. Cuidado. O meu e o seu coração tantas vezes vão dizer coisas para a gente que não vem de Deus. Nós temos que medir o que o nosso coração diz. Onde é digno de confiança, onde é verdadeiro, nós temos que olhar para onde? Para as escrituras, para tudo o que foi revelado. Pois veio do Espírito Santo de Deus aos profetas, aos apóstolos e a mim e a você. Amém, irmãos? Meus irmãos, a palavra de Deus não é nem o que eu digo, porque o que eu disser que não conferir com as escrituras, preste atenção, o que eu disser aqui e que não conferir com as escrituras, não tem que ser ouvido, não tem que ser levado em conta. O que dizem aí fora, as experiências que dizem que você tem que ter, se não bate com a confiança desse livro, se não bate com as verdades desse livro, o apóstolo Paulo vai dizer: tem que ser amaldiçoado. Mesmo que venha, sabe de quem? De um anjo do céu. Se dizer aquilo que contradiz as escrituras, considere anátema. Meus irmãos, o João, ele vai muito além. Ele não só apresenta a Bíblia como algo confiável, mas ele diz também que é bem-aventurado aquele que examina as escrituras. É feliz quem estuda a Bíblia. É muito abençoado quem estuda a palavra do Senhor. Lê comigo o verso 7. Venho em breve. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Pensa comigo. Se você tivesse fazendo uma redação na faculdade, sei lá, para o vestibular, por exemplo, o que você escreveria após essa afirmação aqui, ó? Eu venho em breve. O que você colocaria a seguir disso? Meus irmãos, eu acho muito, mas muito significativo que Jesus diz assim a João, e João diz assim para mim e para você, através do texto: bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Em outras palavras, Jesus está para chegar. Enquanto isso, obedeçam a Bíblia. E é possível ouvir seus passos
de tanta ruína, de tanta catástrofe, de tanta maldade aí fora. Ele vem em breve. Enquanto isso, bem-aventurado, enquanto isso, feliz é todo aquele que obedecer a sua palavra. E o verbo guardar que João usa aqui tem sentido de acatar, de reconhecer, de aceitar todo o conteúdo bíblico, e para ser usado em toda circunstância da minha e da sua vida. Essa é a ideia que João coloca nessa palavra de guardar aqui. Essa ideia está presente, meus irmãos, de capa a capa de toda a Bíblia, de toda a Bíblia. Deuteronômio 4:2, presta atenção: não acrescentareis nada à palavra que ele vos ordena, nem diminuireis nada, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos ordeno. Quando você lê a Bíblia, você não tem que modificar ela. Quando você lê a Bíblia, você não tem que fazer ela se adaptar ao seu modo de vida, ao seu contexto, à sua cultura, o momento que você está vivendo. Se tem uma coisa que crente é bom, é fazer isso, né? O momento que ele está vivendo, ele fica procurando texto na Bíblia para... Não, irmãos, não. Alguns pastores e teólogos liberais fazem a mesma coisa. Propõe que a Bíblia é um livro de milhares e milhares de anos atrás, e o que nós temos que fazer agora é adaptar a palavra, atualizar a palavra. Meus irmãos, não é isso. Na internet está forrado de gente usada pelo inimigo para confundir a igreja. Porque quando nós lemos, e o que lemos entra em choque com a minha e com a sua vida, meus irmãos, não é a Bíblia que tem que mudar, mas sim é eu e você. Você leu a palavra do Senhor e tomou aquele soco na boca do estômago. É eu e você que tem que mudar pela palavra. O nosso pensamento é que tem que se adaptar ao que as Escrituras dizem, e não o contrário. Jesus está voltando, e voltando em breve, e feliz é todo aquele que guardar, que obedecer às palavras dessa profecia. Amém, irmãos? Salomão foi um grande sábio. Quando ele escreve Provérbios 30, verso 5, presta atenção: toda a palavra de Deus é pura, ele é um escudo para os que nele confiam. Ou seja, toda a palavra de Deus é pura e verdadeira. Um versículo isolado às vezes pode parecer até uma maluquice quando você lê de forma isolada, mas quando você pensa nele, desse verso como um todo, parte de um todo, e quando você interpreta esse todo, as Escrituras pela sua totalidade, você descobrirá que a Bíblia se torna totalmente verdadeira, pura. Salomão diz: ele é um escudo para os que confiam nele. Sabe quando que Deus se torna um escudo para mim e para você? Sabe quando? Quando a gente assume que a Bíblia é pura e verdadeira e nos colocamos atrás dela. Meus irmãos, João está nos dizendo no capítulo 22 de Apocalipse que nós devemos guardar, nós devemos aceitar a palavra de Deus como ela é. Amém, irmãos? Queira, guarde, valorize essa palavra e também obedeça, observe, pratique. É isso que João quer para mim e para você. Mas ele diz mais, muito mais. O Apocalipse foi escrito à igreja.
Leia comigo os versos 8 e 9. Eu, João, ouvi e vi todas essas coisas. Quando as vi e ouvi, prostrei-me aos pés do anjo, que as mostrava a mim para adorá-lo. Mas ele me disse: olha, não faças isso, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras desse livro. Adora somente a Deus. Meus irmãos, João, ele está mostrando para a gente que Deus, ele é a fonte revelatória desse livro. O conteúdo é Cristo, pois o livro trata da revelação de Jesus, da glória de Cristo e da mensagem de Cristo, a noiva do Senhor. Ou seja, quem que é a noiva do Senhor? É eu e você. O livro aponta para a vitória do Senhor Jesus. O anjo, ele foi só um instrumento, como todos os outros profetas do passado, e como todos aqueles que obedecem. Presta atenção, meus irmãos. Deus é o revelador da palavra. Jesus é o conteúdo da revelação. E eu e você, a igreja, a noiva, somos aqueles que anunciam para esse mundo essa revelação, exatamente e unicamente com essas palavras. Meus irmãos, João diz que ele foi testemunha ocular. Ninguém contou para ele, ninguém chegou a João. Não, ele viu e ouviu. Ele foi um recipiente. Ele ouviu, ele viu, como diz o texto, exatamente. E as coisas para ele aqui, elas foram, digamos, tão esmagadoras, tão reais para ele, que ele caiu como morto aos pés de Cristo. Agora, aos pés do anjo, e Jesus pega e o levanta. E o anjo disse: não, você não tem que me adorar não, rapaz. Você não tem que me adorar não. Você tem que adorar somente a Deus. Meus irmãos, de verdade, eu sinto tanta falta disso na minha própria vida. Na minha própria vida. Do fato de ouvir Deus falar, e em virtude disso eu não me aguentar sobre os meus próprios pés. Quanto me falta isso? Quanto me falta isso para você? Quando a gente lê a Bíblia, como que é? É uma preguiça, né? É um sono, né? Ouvir sermão, muitas vezes é um porre, é cansativo. E aí o pastor de novo, mesma história, a mesma conversa, o mesmo assunto. Aí a gente vê João, quando ele recebe a revelação de Deus, o que acontece com João? Ele cai prostrado. Ele ouve, ele vê. E essa verdade aqui é tão pesada, tão esmagadora, que ele não aguenta sobre seus próprios pés. Isso, vamos ser sinceros? Vamos ser sinceros? Falta ou não falta isso a mim e a você? Falta ou não falta esse impacto na minha e na sua vida? Que gera em nós um sentimento de apuro. Sabe aquele sentimento de apuro? Se a graça de Deus não nos cobrir, aquele sentimento de, meu Deus, e agora? A Bíblia hoje é banalizada, descartada, é dita como insuficiente. Muitos dizem
Tem gente muita gente acredita que hoje, para uma igreja crescer, tem que ter um monte de coisa. Só a Bíblia não resolve. Só a Bíblia não basta para um pastor num culto. Muitos de nós pensamos assim e muitos de nós acreditamos nisso. E João vem e mostra algo tão assustador, que João diz: quando ouvi e vi todas essas coisas, prostrei-me aos pés do anjo que as mostrava a mim. Quanto que falta isso a mim e a você, irmãos? Outra coisa, a mensagem do Apocalipse, ela é para ser anunciada. Anunciada. Leia comigo o verso 10. Ele me disse ainda: não guardes as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Meus irmãos, vamos lá. O profeta Daniel, ele foi ordenado por Deus para selar o livro até a chegada do tempo do fim. Daniel 8:26, presta atenção. E a visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, sela a visão, porque se refere aos dias muitos distantes. Todas aquelas visões e imagens que Deus revelou a Daniel e que são explicadas aqui no livro do Apocalipse, Daniel recebeu a voz de Deus dizendo: espera, que vai chegar o tempo que a gente explica isso, calma. E João agora diz: chegou o tempo. Não é para selar mais o livro, é para a gente anunciar essa mensagem, é para a gente pregar o Evangelho. O Evangelho tem que ser anunciado. Por isso, meus irmãos, a gente é lembrado a todo culto, toda a programação da igreja, porque as pessoas têm que ter contato com essa palavra, tem que ouvir, tem que ver e cair prostrado em adoração diante de Deus. Amém, irmãos? É isso que falta a mim e a você. Nós lemos muito da Bíblia, igual você lê uma bula de remédio, uma receita de bolo. E a mensagem do povo de Deus, a mensagem do livro, não é para assustar, não é para confundir, muito menos entreter. Essa mensagem, irmãos, é para salvar, é para santificar essa cidade de Queiroz. Quando a palavra vem de Deus para nós, ela não vem para deixar te assustar, ela não vem para colocar medo no meio do seu coração, ela vem para nos libertar, ela vem para colocar aos seus pés sobre uma rocha, pegar a planta dos seus pés e colocar sobre uma rocha, que é Cristo Jesus. Amém, irmãos? Outra coisa que o texto fala na sua palavra é que o Apocalipse ele deve ser mantido na sua integridade. Íntegra. Leia os versos 18 e 19 comigo. Dou testemunho a todo que ouvir as palavras da profecia desse livro. Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará as pragas escritas nesse livro. E se alguém tirar alguma coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus lhe tirará a sua parte na árvore da vida e da cidade santa, descritas nesse livro. Meus irmãos, podemos notar que esse conceito de Deus de amaldiçoar por retirar ou acrescentar algo à sua palavra, ele não é novo para João. Lembra que nós lemos antes aqui em Deuteronômio 4, depois o Salomão lá em Provérbios 30? O povo de Deus, o
povo de Deus sempre entendeu o que está na Bíblia. Sempre entendeu que tem que ser crido exatamente como está. Nem mais, nem menos. Sem pôr, sem tirar. João aqui, ele não inventa conceito novo. João não ouve nada novo. João ouve aquilo que o povo de Deus sempre soube. Sempre soube. O que Deus revela tem que ser crido como está. Quer você goste ou não. Lembra? Quem muda somos nós, não a palavra. É maldito quem põe, é maldito quem tira. Outro evangelho que não seja o original, ele tem que ser mal amaldiçoado, irmãos. Sabe por quê? 1 Coríntios 15, de 1 a 2, presta atenção. Irmãos, lembro-vos do evangelho que vos anunciei. Apóstolo Paulo falando. Lembro-vos do evangelho que vos anunciei, o qual também recebestes e no qual estáis firmes. Por meio dele também sois salvos, se retiveres com firmeza a mensagem, tal como a anunciei a vós, a não ser que tenhais crido inutilmente. Ou seja, se um evangelho que não seja o que foi deixado pelos apóstolos, se não for o que foi deixado pelos apóstolos, não tem salvação. E isso aí fora está cheio, e multidões correndo atrás. Nós vivemos, irmãos, um momento tão triste, mas tão triste da igreja no Brasil. As pessoas, elas vêm para a igreja, elas passam pelas igrejas, elas são batizadas, e infelizmente a maioria acredita que se ela cumprir os seus votos com Deus, ela vai ser muito o quê? Abençoada. Olha que bonito. Tem igrejas que só lotam no dia de ceia. Pois é o dia do quê? De tomar a bênção, né? Do passe espiritual. Há igrejas que vendem o culto de ceia dessa maneira. Você faz um voto, você batiza, você toma a ceia, tudo certinho. Aí Deus vai te abençoar. Essa é a propaganda. Sem falar na questão do dízimo, por exemplo, né? Porque essa questão, meu Deus, se eu não pagar o dízimo, Deus irá fechar as torneiras de bênção no céu. Eu tenho que pagar o boleto para a água da bênção não ser cortada. Meu Deus, isso aqui é um evangelho que escraviza, irmãos. Escraviza, não liberta. Irmãos, nós como batistas somos sim pelo dízimo. Somos sim pelo dízimo. Somos sim pelas ofertas. Somos sim pela ceia. Somos sim pelo batismo. Mas pela perspectiva correta. Pois se eu e você não tem alegria nenhuma em vir ofertar a Deus, dizimar ao Senhor, se eu não tenho alegria de sentar aqui e tomar a ceia junto com os meus irmãos, se eu não tenho alegria de ver surgir um novo homem que se levanta das águas, eu tenho que rever se de fato eu sou salvo. Nós temos que fazer essa autoanálise. Sabe por quê? Porque o salvo, ele sente prazer em cumprir as ordenanças de Deus. Prazer. Você percebeu que a gente, para cumprir ordem, é chato, né? Falou que é ordem,
bico já fica desse tamanho. Parece aquelas crianças de 3, 4 anos, sai chutando o chão. O salvo, ele sente prazer em cumprir as ordens de Deus. Sabe por quê? Porque as ordens de Deus não são penosas. Os mandamentos de Deus não são penosos. Os mandamentos de Deus são graciosos. Penoso é o sentimento que coloca o pecado dentro do meio do seu coração. E vem João e diz: aquele que acrescenta, aquele que tira, para ouvir a Bíblia somente o que ele quer ouvir, Deus lhe acrescentará as pragas tiradas, e tirará a sua parte da árvore da vida. Todas as pragas descritas nesse livro recairá sobre você, e será retirado sobre mim e sobre você a nossa parte na árvore da vida, da cidade santa, que estão escritas nesse livro. Meus irmãos, isso aqui não é brincadeira. Não deem ouvidos ao evangelho que não é o do Senhor. Amém? Amém. Segundo ponto, a preparação da igreja. A preparação da igreja. Do verso 11 em diante, vemos João ter falado sobre o lugar da palavra de Deus. Qual é o lugar da palavra de Deus na vida do crente? Agora ele vai advertir a igreja para que se prepare para os tempos do fim. Meus irmãos, o Apocalipse, ele é repetitivo, assim como muita coisa na Bíblia. Então deixa eu explicar uma coisa, para quando você estiver lendo as Escrituras, e quando você está lendo e notar: nossa, mas Paulo acabou de dizer isso agora há pouco ali atrás. Meu Deus, João está praticamente dizendo a mesma coisa aqui. Senhor, Mateus, Lucas, Pedro, todos estão dizendo a mesma coisa em diversos pontos do texto. Por que isso, meus irmãos? Por que isso? Toda vez que você lê a coisa, o texto, de forma repetitiva, sabe? Repetitiva, principalmente se for no mesmo texto, não é porque o autor ele precisa encher linguiça no texto. Tem gente que acha isso, sabe? Encher linguiça no papel porque ele não tem o que dizer. Meus irmãos, não é isso. Eu já vi muita queixa sobre isso. Mas vai pregar isso de novo, pastor? O texto anterior falava praticamente a mesma coisa. Preste atenção. Deus usa de repetições, às vezes até exaustivas, a sua palavra. Sabe por quê? Por causa da nossa dificuldade em praticar essas coisas. O problema não é Deus. O problema não é o autor. O problema é eu e você. Somos nós o problema. E a maior evidência disso aqui é quando a pessoa olha para uma repetição de assunto na Bíblia e acha isso desnecessário. Tá bom, já entendi. Entendeu mesmo? Entendeu mesmo? E a vida não muda. Entendeu mesmo? Será que entendeu mesmo? Você que é pai, você que é mãe, quantas vezes você repete a mesma coisa para o teu filho, e quantas vezes o seu filho faz tudo ao contrário que você disse? Você acha que o pai e a mãe gostam de ficar ali, a mesma coisa sempre? É claro que não. Mas o pai sabe que enquanto o filho não entender o que aquilo representa e passar a obedecer, o que o pai tem que fazer? Continuar falando. Meus irmãos, aqui é a mesma coisa. Nós estamos falando da palavra do nosso Pai que está nos céus. Isso tem nome.
amor, zelo, preocupação de pai. E aqui está João, um paizão, um verdadeiro paizão, ou melhor, um avôzão, né? Já bem velhinho, ouvindo o anjo repetir, e ele repassando para mim e para você. E tudo isso por quê? Por que tudo isso? Porque o crente ele tem que se preparar. Amém, irmãos? Nós temos que nos preparar. Leia comigo o verso 11. Quem é injusto, continue na injustiça. Quem é impuro, continue na impureza. Quem é justo, continue praticando a justiça. E quem é santo, continue se santificando. Ou seja, vida que segue. A vida seguindo o quê? O seu curso. Mas preste atenção no que Jesus disse no verso 12. Leia comigo. Venho em breve e trago a recompensa com a qual retribuirei a cada um segundo a sua obra. Cristo está falando aqui, preste atenção. Eu venho em breve. Você que é injusto e que continua a praticar a injustiça, você que é impuro e continua afundado na impureza, você que é justo, você que é santo, eu trago a recompensa com a qual vou retribuir segundo a tua obra. Sabe por quê? Leia comigo o verso 13. Porque eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Ou seja, eu dei início a tudo isso aí, a tudo que existe, e também vou colocar um ponto final. Não é o homem, não é a história, não é a evolução das coisas, não é uma catástrofe, é Deus. É Deus. João diz: o quão felizes são aqueles que se preparam para receber esse Deus santo. Leia comigo o verso 14. Bem-aventurados os que lavam suas roupas para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. João também diz sobre aqueles que até tentarão, mas Cristo dirá: aparta-te de mim. Leia comigo o verso 15. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todo que ama e pratica a mentira. Sabe o que eu acho impressionante? Na última página da Bíblia, no último texto, no último trecho, antes de encerrar o cânon bíblico, Cristo fala mais uma vez para a igreja sobre a nossa identidade, sobre seu breve retorno, e dizendo: arrependa-se enquanto você tem tempo. E isso pode ser a qualquer hora. Isso aqui pode ser a qualquer momento. E muitos, mas muitos, não vão ter esse tempo. Por isso ele diz: ao injusto, ao impuro, eu vou voltar para julgar, mas também para recompensar. Meus irmãos, a palavra de Deus para mim e para você, sabe qual é? A palavra de ordem é: prepara-se, igreja. A qualquer hora o rei vai voltar. Amém, irmãos? Nós vimos o ponto 1, a palavra de Deus, ela é de Deus. Vimos no ponto 2 agora o que é a preparação da noiva, a preparação da igreja, e agora chegando ao terceiro ponto, a pessoa de Cristo. Leia comigo os versos 16 e 17.
Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testemunhar essas coisas em favor das igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. Quem tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Meu Deus, quanta coisa aqui. Só isso aqui dava um outro sermão. Primeiro, o texto diz que ele é eterno, que ele é Deus e os anjos estão debaixo do seu comando. Segundo, ele está dizendo que além de ser Deus, ele se fez o quê? Homem. Descendente de quem? De Davi. Uma descendência real, o que revela o quê? Que ele é rei. Só rei descende de rei, e que aponta para a vida real que está por vir. Se você passar 100 anos de idade aqui, 100 anos nessa terra, vai ser apenas, meus irmãos, um prelúdio, apenas um pedacinho, um vislumbre do que está por vir. Amém? O Espírito do Senhor que habita em mim e você diz: vem. Vem. A noiva de Cristo, a igreja do Senhor diz: vem. Quem tem sede, venha e receba de graça a água da vida. Essa deve ser a oração da igreja. Venha a nós o que? O vosso reino. E enquanto isso aqui não acontece, nós seguimos caminhando e dizendo: fulano, você tem sede? Venha. Ciclano, você tem sede? Venha. Você tem sede? Venha. Você tem sede? Venha. Você tem sede, meu marido? Vem. Você tem sede, minha esposa? Vem. Filhos, pai, mãe, irmãos, vizinho, você tem sede? Vem. Você tem sede, cidade de Queiroz? Você tem sede, cidade de Queiroz? Venha, beba da água da vida, ela é de graça. Essa é a ideia que João está tratando aqui. Meus irmãos, a igreja precisa se maravilhar em Cristo Jesus, aguardar a sua chegada, chamar, clamar pela sua chegada. E enquanto isso não acontece, nós seguimos firme, anunciando a esse Cristo maravilhoso. Sobre a palavra de Deus, ela diz pelo que nós devemos viver. E toda palavra que sai da boca de quem? Do Senhor. Quando ela fala da preparação da igreja, ela diz o porquê nós ainda estamos aqui. Nós vivemos agora para o Cordeiro. A vida, ela é muito mais do que nós, meus irmãos. Muito mais do que o desejo do meio do seu coração. A vida tem a ver, sabe com o quê? Com a glória de Deus. E a Bíblia termina dizendo 3 grandes coisas que devemos preocupar. 3 coisas para se prestar atenção durante a minha e a sua vida. Portanto, eu falo com você que é mais jovem, que é criança, mas que já entende, né? Você que é jovem, você que é adulto, você que tem um pouquinho mais de idade. A Bíblia fala de 3 coisas as quais eu e você temos que viver. 3 prioridades na vida: palavra de Deus, que é pelo que eu e você vivemos; a preparação da igreja, que é a razão pela qual eu e você ainda estamos aqui,
que é para se preparar, e a pessoa de Cristo, que é para quem eu e você vivemos. Amém, irmãos? Vou te fazer uma pergunta. São essas três coisas que dão sentido à sua vida? Quais são as prioridades da sua vida? Faz uma análise agora do que você julga importante agora. Reflete um pouco aí. Reflita e preste bem atenção às últimas palavras desse livro. Leia comigo os versos 20 e 21. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente vem em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus esteja com todos. Amém, irmãos? Amém. Aqui nós temos uma promessa: certamente vem em breve. Aqui nós temos uma prece: amém. Vem, Senhor Jesus. E aqui nós temos uma proclamação: que a graça do Senhor Jesus esteja com todos. Deus encerra a sua palavra, Deus encerra o seu livro, falando justamente do que? De graça. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque é ela quem irá nos sustentar até o dia do Senhor chegar. Amém. Louvado seja o nome santo de Deus. Obrigado pela sua graça, Pai. Porque se nós estamos aqui, é pela graça de Deus. Não é por causa de mim e de você. Não é muito menos pelo meu e seu entendimento. Muito menos pela minha e pela força do seu braço. É a graça de Deus. Você não sabe se você acorda vivo amanhã. Não sabe. Louvado seja o nome santo de Deus. Amém, irmãos? Abaixe a cabeça. Vamos orar a esse Deus maravilhoso.